Na CBN Vale do Itajaí, Educação e Cultura. No dia 20 de maio, a escritora Terezinha Manzac lança a obra A Lua de Abril e Outros Haikais, uma série de textos em formato de haikai, que são poemas curtos de origem japonesa, escrito em até 17 sílabas, distribuídas em 3 versos de 5, 7 e 5 também divisões sonoras. Bem, para nos explicar sobre esse formato de poema e, claro, sobre o lançamento dessa obra, eu converso agora aqui no nosso quadro Educação e Cultura com ela, a escritora Terezinha Manzac. Terezinha, bom dia, seja bem-vinda à Rádio CBN. Bom dia, Denise, tudo bem? Tudo bem, Terezinha. Apresenta aqui para a nossa audiência, por favor, o teu livro, A Lua de Abril e Outros Haikais. Você quer que eu fale sobre o livro, Isso. sobre o lançamento? Que história que está por trás desse teu livro? A história que está por trás desse livro na verdade, é assim, eu já tenho outros 3 livros de haikais publicados, né? E com os quais eu trabalhei em outras cidades de Santa Catarina, como São Miguel do Oeste, Jaraguá do Sul, Guaramirim, Corupá. E eu nunca tinha conseguido trabalhar de forma gratuita e bem abrangente, bastante abrangente, para a comunidade em Blumenau. Então eu percebi que através do edital, né, do projeto do prêmio Herbert Rollitz, eu conseguiria esse propósito, né? Então, como eu fui agraciada, como fui contemplada pelo prêmio, meu projeto foi aprovado em 2019, então eu estou tendo a chance agora de realizar esse sonho, de trabalhar com esse livro, né, de haikais, para grupos, né, que farão oficinas, enfim, escolas que vão receber. Serão 900 exemplares do livro distribuídos gratuitamente para a comunidade de Blumenau. Então, assim, é uma grande proposta de disseminar esse gênero literário, né, que é o haikai, que não é assim tão conhecido, e ele tem uma beleza tão grande de expressão, é como se ele fosse assim a foto de uma paisagem, mas em 3D, ele mostra o movimento dessa foto. Então você consegue sintonizar com o teu leitor aquilo que você está vendo no momento. E então o livro está pronto, né, desde o ano passado. Nós não conseguimos, porque eu não queria a princípio lançar online, mas como a pandemia se arrasta e ainda vai demorar um pouquinho para que se normalize, né, para que possamos fazer eventos presenciais. Então o livro será lançado no dia 20, né, de forma online, como está tudo acontecendo, na verdade, desde o início do ano passado. Mas o livro é físico, né? Eu tô com ele aqui na mão, né? Ele é tão lindo, com essa capa maravilhosa do Tielo de Barros. E como eu te falei, então 900 pessoas em Blumenau terão ele de forma gratuita. E também depois ele vai ficar à venda, né? Para quem desejar conhecer, enfim, e ter esse livro. Ele é um livro com 30 páginas, né? Aliás, com 36 páginas, com 30 haikais. E cada haikai é um poema, mas é um poema curto, com 3 versos, né, de até 17 sílabas, onde, como eu já falei no início, ele te traz uma imagem, né, um flash, uma foto de uma percepção, a captura do momento, quando você escreve o haikai, né, quando o haikai acontece. Ô Terezinha, e esses poemas são os mais variados? Eles têm um direcionamento? E até eu pediria para você, já que você está com o livro em mãos aí, dividir com a gente aqui, com a nossa audiência, um desses poemas, para a gente poder também já ter uma ideia melhor do teu livro A Lua de Abril e Outros Haikais. Sim, eu tenho aqui o livro aberto e eu vou começar então com a leitura de um que é assim bem Blumenau. Na curva do rio, o sol se põe e reflete a ponte de ferro. E tem um segundo, o rio vai para o mar, águas de conciliação lambem cicatrizes. Então cada haikai conta um momento, uma historinha, uma percepção, uma imagem que eu visualizei e que eu transpus para o papel em forma de poema, em forma de haikai. Mas você perguntou do direcionamento. Então o haikai, a escrita dele, assim como se fala de imagem, de foto,
Então você não pensa propriamente em pessoas, né? Você pensa em paisagens. E as paisagens mudam durante o ano, conforme as estações. E os haikais também se prestam a isso. Na verdade, a origem dele é essa, de falar das estações do ano e da natureza. Então, cada haikai você vai perceber um momento, né? Se é um momento de calor, no verão. Se eu falo de sorvete, eu estou no verão. Se eu falo de neve, de casaco de lã, enfim, de esquis, eu estou no inverno. Então, assim, você consegue transpor essas imagens, essa sintonia entre autor e leitor para uma estação do ano. E é possível que se escreva haikais de outras formas, até irônicos e assim, de humor, de brincadeira. É possível, porque no Brasil há muita experimentação em torno da escrita do haikai. Eu falo do Brasil porque fora, né, a gente não tem não tem o conhecimento assim, a não ser os icônicos, né, a não ser a origem dele, que é oriental. Baixou, enfim, né, que começou e tudo. O que nós pretendemos nessas oficinas também é falar do haikai e de como se escreve o haikai. E nas oficinas a gente fala muito disso, dessa foto em 3D do haikai, dessa foto, desse flash, porque você vai escrever a imagem que você está vendo, né, percebendo naquele momento, capturando, e um acontecimento. Por exemplo, eu falo, o rio vai para o mar, águas de conciliação. Se eu não dissesse o que acontece com isso, com esse rio que vai para o mar e as suas águas de conciliação, eu não saberia, então, o que aconteceu, o que aconteceria. Quando eu digo lambe em cicatrizes, você já tem um pensamento, você já forma uma imagem, uma ideia, que não propriamente a minha imagem, a minha ideia, mas a sua leitura, né? E essas palavras que... Eu vou ler um outro aqui, quando fala de, mais assim, de estação do ano. Banho de bacia, e na tarde calorenta brincam mãe e filha. Então eu não preciso dizer que estamos no verão, que estamos num dia quente, né? O haikai já fala disso. E essas palavras que nos levam à percepção de sensação de calor, de frio, de chuva, de vento, de noite, de dia, se chama Kigo. O estudo do Kigo é a Kigologia. O que é a Kigologia? É o estudo dos termos da estação. Então, aqui nesse haikai, o termo da estação é calorenta, né? O banho de bacia é o que está acontecendo. Na tarde calorenta eu já sei que é um dia quente. Não precisa propriamente ser de verão, mas é um dia quente. Então, primavera e verão nós teremos esse dia calorento. Terezinha, sempre vai ter uma imagem e um texto junto? É o fechamento, é o acontecimento, é o barulho, né, como se chama, do haikai. Depois dos 2 versos, porque são 2 versos, né, o primeiro e o segundo, e o terceiro dá o fechamento. E sempre teremos nesse gênero literário, Terezinha. Muito, mas eu me empolgo, porque sim, quem dá oficina tem muito isso, e se eu for falar de tudo, né, que eu queria para falar, acho que ficaria demais. Então, eu prefiro responder as suas perguntas de modo mais objetivo. E aí eu te pergunto, até para a gente ter, né, desenvolver mais, inclusive, esse conhecimento com esse tipo de gênero literário, sempre vai ter uma imagem, vai ter um texto ali envolvido por esse verso, sempre vai ter essa consolidação da imagem junto com o texto para poder, sim, conhecer ou para poder viver essa relação da estação com a natureza? Você fala de foto e de texto? Isso, sempre vai ter uma imagem junto com esse texto para realmente formar aqui um poema através desse gênero literário que vai cair? Não necessariamente. É que assim, esse livro não tem imagem nenhuma. Mas eu tenho o livro Haikais para Crianças, que é de 2012. Então, ele chamou-se Haikais para Crianças porque foi um projeto do Livro Livre, da Cristina Marques, que foi para oficinas, né? Com esse livro que eu trabalhei em Jaraguá do Sul, Corupá, Guaramirim e São Miguel do Oeste. Ele vem, então, com ilustração. Por exemplo, tem um poema que diz assim: lua de novembro joga luz no céu de chumbo quando a chuva cessa. Então, tem uma imagem, né, de um fundo azul, uma lua linda, né, de novembro, mas depois da chuva, quando ela reaparece. Então, quando o livro é ilustrado,
vem a imagem. Mas quando o livro não é ilustrado, quando são só textos, o escritor tenta levar a imagem que ele capturou até a percepção do leitor com o que ele escreveu, sabe? Por exemplo, quando nesse livro agora, A Lua de Abril e Outros Haikais, que estaremos lançando dia 20, tem um haikai que fala assim: um sopro de flauta, curioso entre os galhos, o vento que passa. Então ele é quase metafórico, né? Porque ele serve para qualquer paisagem, para qualquer floresta, para qualquer lugar. Só que quando eu escrevi, eu estava nos fundos da Fundação Cultural, hoje Secretaria Municipal de Cultura. Então, eu estava ouvindo um sopro de flauta, curioso entre os galhos, o vento que passa, porque tanto ele pode ser o sopro de flauta mesmo, porque a banda municipal ensaia, né, no bosque, nos fundos da Secretaria Municipal de Cultura, né? Alguém mais, além de mim, já deve ter visto, ter assistido isso. Então, quando você ouve na percepção do poeta ou de uma mente mais sensível, você pensa, é um sopro de flauta, ou o vento que passa, ou é um passarinho cantando, né? Porque tem outro que fala assim também, no fundo do bosque, o canto do bem-te-vi atravessa a tarde. Ou o pio da aracuã quebra o silêncio da tarde. Então, assim, o poema tenta levar para o leitor essa imagem, né? E talvez não seja muito fácil para o leitor inexperiente de primeira viagem, mas essa nossa tentativa é de escrever, eu falo a nossa, de quem escreve haikai, escrever de forma mais simples, mais direta, mas não tão clara, porque tem que deixar para que o leitor, né, o teu interlocutor, consiga criar a própria imagem. Mas quando eu digo, por exemplo, na curva do rio, o sol se põe e reflete a Ponte de Ferro, é fácil de imaginar para quem conhece Blumenau, para quem já passeou ao longo da Avenida Beira Rio, né? Mas talvez para quem não conheça não fica fácil. Então, esse cuidado a gente não consegue ter tanto assim, para que seja universal, para que todo mundo entenda. Mas mesmo assim, na curva do rio, o sol se põe e reflete a Ponte de Ferro, as pessoas vão perceber, no mínimo assim, tem uma ponte de ferro que atravessa esse rio, entende? Então não precisa ser propriamente a nossa ponte de ferro, a de Blumenau, pode ser um outro rio com uma ponte de ferro, ou uma outra ponte, porque provavelmente todo mundo já percebeu, né, o que é assim, na curva do rio, quando não propriamente só a ponte de ferro, mas uma outra ponte, com a imagem de um prédio, de um edifício, da própria vegetação, as margens do rio, sempre alguém já deve ter visualizado e registrado esse reflexo, né, da natureza em volta nas águas do rio. Então, e poesia não se explica, né, Denise? Então, é para sentir, é difícil você esperar que todo mundo entenda da mesma forma, goste, ou se identifique, porque é da percepção e sensibilidade de cada um. E dependendo do seu dia, da sua sensibilidade, essa sensação e explicação muda para uma mesma pessoa lendo esse texto em diferentes momentos, diferentes circunstâncias, né, Terezinha? Exatamente, é isso que acontece. Terezinha, reforça o convite para a nossa audiência para acompanhar então o lançamento, essa agenda especial do dia 20 de maio, onde você vai estar lançando essa obra, A Lua de Abril e Outros Haikais, essa série de textos, né? Essa forma diferenciada, esse gênero literário. Então reforça o convite aqui para a nossa audiência, por favor. De que forma podemos acompanhar esse lançamento do seu livro? Então, no dia 20 de maio, às 19 horas, na plataforma do facebook.com/luisartur.montesribeiro, em Curitiba, né? Vai acontecer então esse lançamento online. Por que eu estou fazendo através desse endereço? Tenho que explicar para as pessoas entenderem, porque poderia ser por outro endereço, né? No meu Instagram, no meu Facebook, mas é que eu seria recebida. No ano passado, já em novembro, não aconteceu por causa da pandemia, seria no Instituto Montes Ribeiro, de forma presencial, em Curitiba, do meu amigo Luiz Artur Montes Ribeiro, que é poeta também, que é escritor e é artista plástico. Então ele tem lá uma galeria de artes, né, onde ele expõe
as artes dele, os livros dele, mas como não foi possível fazer de forma presencial, nós faremos então online. E se a pessoa procurar Luiz Arthur, Luiz com Z e Arthur com H, Montes Ribeiro, ela vai encontrar no Facebook a página dele, né? Então, acho que as pessoas já podem começar a seguir essa página, né? Para que no dia é só clicar lá no link e participar desse lançamento. E também, assim, nós temos que ver o lado bom disso, porque antes seria para um público de até 80 pessoas dentro da galeria, em Curitiba, e agora será aberto, né? Então, a gente não tem nem noção de quantas pessoas poderão acessar através do Facebook. E o Luiz Arthur já me confidenciou que muitas pessoas, muitos amigos meus, né, da minha página do Facebook, já estão adicionando, pediram para ser adicionadas. Ele está feliz, assim, porque o retorno está sendo muito bacana. Então, é aberto ao público em geral e a nossa conversa vai ser bem bacana. Vai durar 30 minutinhos, né? Não vai ser uma coisa muito demorada. Das 19 às 19h30, às 19 horas, né? Então, para marcar bem, até 19h30, nesse endereço, facebook.com/Luiz com Z, Arthur, né, com H, tudo junto, ponto Montes Ribeiro. E também na divulgação do lançamento de todo o meu projeto, nós temos à frente a assessoria de imprensa da Nani Pereira. Então, através da Nani também, quem segue, quem acompanha, vai receber o convite, vai acessar, vai ter esse endereço, esse link, e no dia também será amplamente divulgado. Eu acho que não vai haver dificuldade. A Nani também nesse momento na nossa fanpage aqui. Porque nós vamos divulgar bastante. Terezinha, nesse momento a Nani aqui na nossa fanpage também divulga todas as informações, reforça aqui na fanpage da Rádio CBN todas as informações para ter acesso ao dia do lançamento e para conferir também esse teu livro à disposição. Obrigada, Terezinha, um grande abraço para você e um ótimo dia, tá? Eu que agradeço muito, beijo. Bom dia a todos. Terezinha Manzac, professora e escritora, e falando um pouquinho mais sobre o seu livro A Lua de Abril e Outros Haikais. O lançamento, então, no dia 20 de maio. Então, através da internet, esse lançamento acontecendo. A escritora que também fará oficinas gratuitas e haikais voltadas a poetas, escritores, grupos de memória, estudantes e demais pessoas interessadas nesse gênero literário.